Olá, prazer em estarmos aqui na primeira live da BPRH. Nesse novo formato, a gente está sempre inovando, sempre fazendo coisas diferentes. E é um prazer estar aqui com vocês, ao lado da minha querida parceira aqui, amiga, parceira de todas as horas, Tânia Moura, nossa vice-presidente executiva da BPRH. Eu sou Milva Góes dos Santos Pagano, sou presidente da BPRH, executiva na área de saúde suplementar, gestão de saúde corporativa, mentora, palestrante. Tânia Moura, nossa vice-presidente executiva. Estamos aí nessa empreitada na nossa querida associação, uma associação de recursos humanos, gestão de pessoas, como nós preferimos chamar, que completou este ano 60 anos no mercado. 60 anos, uma entidade bastante tradicional, mas que consegue unir a tradição de seus 60 anos com a inovação, com a jovialidade, com a agilidade, com o acolhimento, junto com a tecnologia, junto com a modernização, com o olhar para o futuro, com a globalização. Tudo isso foram transformações, mudanças e conquistas da nossa gestão, que começou em janeiro de 2018, que eu tenho a honra, o prazer e a responsabilidade de presidir, e transformamos e reposicionamos essa entidade. E o nosso tema de 2020, já no início do ano decidimos isso e não sabíamos ainda os desafios que vinham pela frente, os desafios que iríamos enfrentar neste ano. O tema que nós estabelecemos para 2020, que é inclusive tema do nosso livro, o livro que a gente está lançando com a editora Líder, um marco nesses 60 anos. O tema de 2020 foi a humanização na gestão de pessoas, porque nós acreditamos que, por mais óbvio que pareça, fazer gestão de pessoas, não tem como fazer gestão de pessoas sem o olhar humano, sem ser humano, porque a gente está lidando com pessoas, com seres humanos. Mas, infelizmente, o que nós vemos muitas vezes no mercado é a desumanização no trato com as pessoas, a desumanização na gestão, a desumanização dentro das empresas. Então, nós estamos, durante 2020, falando óbvio, que é a humanização na gestão de pessoas. E não sabíamos que enfrentaríamos, logo no começo do ano, uma pandemia que traria ainda mais o foco e a atenção para as pessoas, para o ser humano, para o acolhimento, para o trato do ser humano. Nosso livro, como eu disse, esse ano vamos lançar em dezembro, um livro que é a humanização na gestão de pessoas, construindo empresas do futuro. Porque falar em futuro, falar em empresas do futuro, não tem como não falar, não olhar para a humanização. Empresas são feitas de pessoas, negócios são feitos de pessoas. E é absolutamente natural, e já comprovado, que quanto mais você cuida das pessoas e você tem este olhar, esse acolhimento, esse foco no ser humano, mais resultado financeiro você traz para a sua empresa. Já temos diversas empresas comprovando isso. Então, aquela visão de que tem que separar o ser humano do negócio, de que quando a pessoa vai para a empresa tem que deixar seus problemas em casa, de que não pode ser humano em negociar, não pode ser muito humano em desempenhar funções, em atingir metas, isso é uma visão muito ultrapassada. Nós conseguimos atingir as metas e conseguimos resultados financeiros e conseguimos boas negociações exatamente com as nossas habilidades humanas, sempre numa comunicação clara, transparente, íntegra e sempre o olhar para o ganha-ganha, porque parceria é isso, é construir junto. E por falar em parceria, eu fico muito feliz de ter aqui ao meu lado uma parceira, uma amiga que a BPRH me deu de presente, porque nós nos conhecemos na BPRH e junto com outras tantas parceiras e parceiros, amigos, porque isso que é o bom da vida, a gente conhecendo as pessoas nos lugares,
e construindo relações saudáveis, né, relações nutritivas. E junto com tantas outras parcerias, nós fizemos tantas transformações ao longo desses anos na nossa gestão frente à BPRH. Tânia, vamos conversar sobre humanização, né, querida? Porque isso é o que a gente mais fala e mais faz na BPRH, e essa vem sendo a nossa bandeira ao longo desses 3 anos, principalmente neste ano, né, Tânia? É assim, ai, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, prazer, Milva, a gente poder conversar de um tema tão relevante. Quando a gente fala, né, sobre a BPRH e a gente percebe aí, né, o quanto a gente pode fazer de transformação, não tem como não trazer à tona a importância da humanização. Eu costumo dizer que nas empresas, nas associações, cada um levanta uma bandeira importante. Né? Se a gente está falando de cliente e produto, geralmente é o marketing, de finanças e custos, está ali o diretor administrativo trazendo, então, a importância de cuidar dessa área. Mas não tem como não ser, né? A área de recursos humanos, de gente e gestão, de desenvolvimento, de talento, seja o nome que a gente der, a gente precisa trazer à tona e colocar o ser humano no centro das decisões, né? No centro das nossas diretrizes, das nossas estratégias. Eu tenho falado muito, Milva, que a pandemia, ela trouxe para nós uma relevância maior enquanto área, enquanto atuação, justamente porque as pessoas ficaram, né, na verdade, realmente muito impactadas com toda essa crise, com toda essa situação. Então, numa crise, geralmente você pode ter, por um lado, né, uma preocupação com os significados de tudo que se representa, mas também, por outro lado, esperança. Então, eu acho que ela trouxe aí uma esperança da gente transformar a forma como nós enxergamos a gestão de pessoas dentro da organização. Ela também nos traz a possibilidade de nos libertarmos de desafios e obrigações que agora estão ultrapassadas. E, principalmente, eu acho que ela traz a possibilidade da gente, né, humanizar, aprofundando essas conexões, primeiro com a gente mesmo, né, e com os outros. E eu acho que, nesse sentido, a associação ela tem um papel super relevante. E o que eu quero aqui, para esquentar a nossa conversa, é trazer aqui um convite para quem está nos assistindo. E aqui eu já recepciono nossas queridas que estão aí dando um bom dia, a Tânia, a Débora, a Rita. Que bacana ter vocês com a gente. Muito bom ter vocês aqui. E o que eu ia trazer como desafio é assim, que as perguntas mudaram, né? Então, a pergunta agora não é mais o que funciona melhor dentro desse período, dentro desse novo contexto, mas é pelo que vale a pena viver. Como é que é ser humano nesse novo mundo que o Covid nos trouxe, né? Esse convite aí para uma humanização, né? Pelo que vale a pena viver. E eu tenho visto que as empresas têm falado, né? Não mais chamar de recursos humanos, mas de riquezas humanas, que é aquela área que vai contribuir para a criação de organizações tão valiosas e incríveis como as pessoas que estão dentro dela. Não é assim, Milva? Como é que a gente faz, então, para trazer essa humanidade, essa beleza, né, do ser humano, com todo esse potencial criativo, esse potencial de dons e talentos que a gente vê. Agora a gente precisa dar celeiro, né, espaço para toda essa realização acontecer. E é interessante, Tânia, porque assim, exatamente isso que você falou, né? A pandemia ela nos trouxe tantas reflexões, né? Eu vejo assim, sem dúvida, também trouxe dor, trouxe luto, trouxe muitas perdas, mas eu gosto sempre de olhar para o copo meio cheio e não meio vazio. Então eu gosto sempre, isso é uma característica minha, eu gosto de sempre na vida olhar para tudo aquilo que a vida apresenta, por mais difícil e doloroso que seja, mas como uma oportunidade de crescimento. E sempre com uma pergunta, eu sempre me pergunto, para que isso está acontecendo? Porque quando a gente pergunta por que isso está acontecendo comigo, a resposta dessa pergunta vem sempre uma lamúria, vem sempre uma reclamação, né? E isso nos drena a energia, né? E quando a gente fala para que isso está acontecendo comigo,
por si só já vem uma gratidão, porque gera uma reflexão que gera um aprimoramento, um crescimento, um aprofundamento. Então, eu sempre digo, né, eu sempre me refiro a um ensinamento que diz que o coração agradecido comunica-se com Deus e o queixoso com Satanás. Então, eu procuro sempre agradecer tudo que aparece na vida, inclusive situações difíceis, porque agradecendo, a gente reflete, aprofunda, vibra numa energia melhor. Então, por mais difícil que seja, eu agradeço essa pandemia, por incrível que pareça, porque essa pandemia, ela trouxe reflexões importantes, ela trouxe transformações importantes, ela trouxe ressignificado para coisas simples da nossa vida, coisas básicas, né? Eu, um dia desse, eu estava pensando, falei, nossa, como eu queria sair livre na rua, sem máscara, poder abraçar as pessoas, abraçar os amigos, abraçar meus pais, sem preocupação com contágio, com doença, coisas tão simples, estar com as pessoas, estar com os entes queridos, né? A gente brinca, né, que saudade de aglomerar, que é exatamente isso, estar com as pessoas que nós tanto amamos, que nos nutrem, e são coisas simples, né, e são as coisas simples que às vezes a gente perde de vista a importância. Então, é isso que é eu acho que esse é um dos grandes aprendizados dessa pandemia, né, as reflexões que ela nos trouxe. E na questão humanização é muito interessante, porque dentro das empresas a gente fala muito, né, Tânia, em encantar o cliente, em fazer o melhor, em inovar, né? Mas como é que nós vamos pedir para os nossos colaboradores encantarem os nossos clientes se nós não encantamos os nossos colaboradores? Como nós vamos pedir para esses profissionais acolherem se eles não se sentem acolhidos? Como nós vamos querer que eles escutem atentamente o que o cliente está dizendo e tenha uma percepção verdadeira ali no momento, se ele não recebe isso dentro da corporação, se ele não é ouvido, se nós não temos esse olhar? Então, acho que a primeira coisa, assim, nós temos que ter coerência, nós temos que ter verdade. E a coerência nós precisamos tratar os nossos profissionais, as nossas riquezas, que são as nossas riquezas, como a Tânia colocou. Então, temos que tratar essas pessoas dentro das empresas como nós queremos que elas tratem os nossos clientes. Porque é assim que a gente ensina, assim que a gente cria a base, assim que a gente traz coerência. Porque senão fica falso, porque fica uma coisa só para marketing. Uma empresa que ela faz da porta para fora algo que ela não pratica da porta para dentro, ela não é verdadeira. E essa não é uma empresa do futuro. Porque a empresa do futuro, ela traz essa verdade, ela traz essa coerência, ela traz essa integridade. Tudo aquilo, isso está cada vez mais rápido, né? Tudo aquilo que não é verdadeiro, que é só imagem, está ruindo, né? Está caindo, as coisas estão vindo à tona muito rapidamente, né? As coisas aparecem. Então, não adianta a gente achar que a gente consegue aparecer aqui com uma cara, né, e falando coisas bonitas e por trás fazer diferente. Não adianta a gente achar que a gente consegue fazer isso nas empresas, né? A gente precisa ter essa coerência, tratar os nossos colaboradores dessa forma como nós queremos que os nossos clientes sejam tratados, tratar os nossos parceiros. O custo da desconfiança, ele é muito alto, porque toda vez que você tem que checar, conferir, auditar, isso tem um custo, né? Isso impacta a empresa. Então, se você consegue construir relações verdadeiras, com transparência, numa parceria verdadeira, porque parceria implica em confiança, em transparência, em ganha-ganha, em crescer juntos. Então, quando você consegue construir um ambiente como esse dentro da sua corporação, você gera um clima de confiança, um clima acolhedor, uma verdade. Não é isso, Tânia? Porque senão a gente fica muito na base
do marketing falso, né? E não do marketing verdadeiro, né? Não da transparência daquilo que a gente realmente faz. Nossa, perfeito, Milva, a tua fala. E eu acho que eu quero trazer à tona aqui um conceito bem importante, porque quando a gente fala humanização, o conceito ele começou um pouco na área médica. Então, algumas pessoas pensam que humanizar é humanizar atendimento e é humanizar isso quando a gente está falando sobre alguém que está doente ou com cuidados médicos. Isso sim, acho que ele ficou muito forte, um trabalho muito bonito, né, nesse setor, para a gente cuidar melhor das pessoas. Mas dentro da organização, o que quer dizer, enfim, humanizar o ambiente de trabalho? E aqui eu quero trazer um dado histórico. Se a gente for pensar como é que era o trabalho lá atrás, e como é que é o conceito de trabalho, a gente falava muito em isso é vida pessoal, isso é profissional, né? Isso você pode falar dentro da organização, isso você não pode. Então, a gente tinha uma divisão do ser humano como se nós fôssemos duas pessoas, e como se os nossos papéis, que todos representamos, não fossem parte de um ser único. Então, se nós formos agora trazer à tona aqui, por exemplo, alguns papéis, né? Eu comentava com a Milva, quem foi muito impactado, por exemplo, na pandemia, são as mulheres profissionais com filhos em idade escolar, que ficaram sem babá, sem escola, sem ajudante, e que ainda tinham que cuidar da casa, cuidar dos negócios, cuidar da família. Então, assim, não dá para desassociar o papel de mãe, de mulher, de profissional, de executiva, de vizinha, de cidadã, de filha, de tia, de tantos papéis que a gente exerce. E lá no passado, as empresas, elas queriam fazer essa separação. Então, não me traga a tua história pessoal, isso você resolve na tua família. Agora, a pandemia trouxe uma necessidade, uma urgência escancarada da gente entender que, sim, a vida integral faz diferença. Até porque, por exemplo, agora, nós estamos aqui numa reunião virtual e nós estamos invadindo a casa das pessoas. Então, enquanto a gente está aqui nessa tela, eu não sei você, mas muitas lives e webinars que eu tenho assistido, tem cachorro passando, tem um pet, tem gato, tem criança no colo, tem alguém que abre a porta e está em outra reunião. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas adultas que têm os seus trabalhos. Então, enquanto uma está na sala, a outra está no quarto, a outra está no escritório, a outra está em outro espaço. E eu estou fazendo um barulho aqui, lá tem outro tipo de som, de acordo com a atividade de cada um. Então, a pandemia trouxe para nós a questão de trazer o que a Milva falou aí, da verdade, da consistência, e de falar assim, sim, ser humano é ser tudo isso que a gente é. Então, tem que arrumar a casa, é de todo mundo, né? Todo mundo tem problema para lavar a louça, né? Todo mundo tem que fazer refeição. E aí, o que é bacana nessa história é que as empresas mais com uma mentalidade mais moderna, entenderam isso de forma mais rápida e se posicionaram e se reestruturaram para ter a humanização dentro das suas políticas e práticas e procedimentos de recursos humanos. Exemplos aí bem comuns, que eu acho bem bacana. Coisas de infraestrutura, né? Dentro da organização, você tinha muita infraestrutura para receber os colaboradores. E na casa deles, será que eles têm uma cadeira adequada, ergonômica, para que eles possam ficar, né, tantas horas no computador, como eles oferecem dentro da empresa? A própria questão da internet e acesso, né? Como é que é feito isso para fazer com que ele consiga fazer o seu trabalho? Eu tenho, assim, recebido nas mentorias que eu tenho dado e clientes que eu tenho atendido, vários comentários, né, mesmo dentro dos webinars, dos eventos que a gente tem realizado, as pessoas trazendo à tona que colaboradores pedindo para voltar ao trabalho, porque no trabalho eles tinham refeição, tinha cafezinho, e que dentro das próprias casas não tem. Então, como é que a gente traz, né, essa realidade humana dentro também da diversidade brasileira? E aqui eu trago, né, uma palavra que está tão em alta, mas eu quero trazer a diversidade considerando o tamanho do nosso Brasil. Eu falava outro dia, né, e aqui, para quem sabe, eu estou falando de São Paulo, e a gente trabalhei numa empresa cuja sede era no Jardim Paulista, e a gente sempre falava, o Brasil não é o Jardim Paulista. As necessidades do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste são muito diferentes. Então, a gente precisa entender a humanização também considerando a capilaridade da atuação das organizações. E não menos importante, né, quero trazer um pouco da questão das emoções.
O humano, né, a coisa que mais representa o ser humano, e eu trago isso num dos livros que eu escrevi, é justamente a emoção. Emocionar-se é viver, né? Então, não tem como a gente não saber como acolher um choro, uma dor, uma raiva, né? Uma inquietação. É claro que é diferente emoção e sentimento, a gente precisa saber regular isso, mas não dá para as áreas de recursos humanos fazer de conta que isso não está acontecendo ou que não está vendo. Então, acho que é nesse sentido, então, né, Milva, para falar de humanização, eu acho super importante as empresas trazerem políticas, diretrizes, procedimentos padrão do dia a dia e não esquecer a questão das emoções e ajudar principalmente os líderes a saber como fazer uma gestão humanizada e lidar com a emoção de cada um de uma forma, né, com conhecimento de causa. E acho que o nosso papel como associação é levar conteúdo para todo mundo, né, ajudar nessa educação para essa nova mentalidade. E é impressionante, Tânia, eu acrescento também nesses eixos aí que você trouxe para a humanização, eu acrescento a saúde, né? E esse é um olhar que a pandemia trouxe também muito forte, né? Esse olhar para a saúde. Ontem, em uma outra live, na live com a editora líder de gestão de saúde corporativa, desse tema que nós temos, eu falei exatamente isso, né, junto com a convidada, com a querida Isabela, lá falando de gestão de saúde nas escolas. E é impressionante, né, como as pessoas sempre desassociaram. Muitas empresas nem sabem o que é gestão de saúde. E não tem como você fazer gestão de pessoas se você não olha para a saúde também, se você não acrescenta nisso a gestão da saúde, que é o olhar integral para o ser humano. E quando a gente fala em saúde, a gente está falando na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, né, na saúde mental. Então, a gente está olhando para todos esses aspectos. Então, a gente tem que trazer isso também. Isso foi uma coisa que a pandemia trouxe, que a pandemia nos chamou muito a atenção para a saúde, né? Para as empresas olhando para os seus colaboradores, como você colocou, Tânia, as pessoas dentro do home office querendo voltar por N condições, porque dentro das empresas tinham acesso e tinham situações que em casa já não tem mais. Mas também a necessidade dessas empresas, assim, as empresas que faziam minimamente aí uma gestão de saúde, quando foram obrigadas a levar os seus funcionários para o home office, tiveram mais facilidade, porque já sabia quem era o grupo de risco, quem não era, quem tinha doença crônica, quem não tinha, quem tinha uma propensão para uma depressão e tinha que ser cuidado e amparado com mais proximidade, quem precisava de repente de um serviço de telemedicina, né? Então tudo isso foi facilitado para quem conhecia minimamente a sua população, os seus colaboradores em termos de perfil de saúde. Para quem não conhecia, sofreu mais, teve mais dificuldade. E esse conceito da humanização dentro da saúde é exatamente isso, né? É cuidar de quem cuida. E é esse conceito que a gente traz para a gestão de pessoas, cuidar de quem cuida. Então, assim, e gestão de pessoas não é feito só na área de recursos humanos. Gestão de pessoas é realizada em todas as áreas da empresa. Qualquer profissional que tenha uma equipe, por menor que seja, ele está fazendo gestão de pessoas. Então, ele precisa saber como fazer, ele precisa ser capacitado. E este vem sendo o nosso foco, né, o foco da BPRH, na capacitação desses profissionais, que vai além de recursos humanos, mas na capacitação dos profissionais para fazer gestão de pessoas, que daí inclui o olhar para o ser humano na sua integridade. Então, olhar para a diversidade, o olhar para a saúde, né, o cuidado com a saúde, o olhar para o propósito. Né, essas pessoas, nós precisamos trazer, instigar, que as pessoas identifiquem qual é o seu propósito de vida e verificar se esse propósito está alinhado com o propósito da corporação onde ela trabalha, do trabalho que ela está desenvolvendo, se tem um alinhamento com aquela equipe. Estes alinhamentos, eles são fundamentais.
E o gestor tem essa importante missão de amparar essas pessoas, amparar essa equipe nesta busca, em instigar e orientar e apoiar a identificação desse propósito e o alinhamento desse propósito dentro da equipe, com a corporação, com o trabalho, senão não funciona. Então, isso é fundamental. Né? E a gente fala, inclusive, sobre isso no nosso livro também, né? Sobre os temas, sobre os eixos, e tudo isso que eu falei nos eixos, nós trabalhamos muito fortemente na associação nos nossos comitês, né, Tânia? No Comitê Gente e Gestão, no Comitê Diversidade e Inclusão, no Comitê Saúde Corporativa e no Comitê Mulher. Tânia. Exato. Desculpa. Não, deu uma travada. Milva, não, e bacana, acho que você falou em educação, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é super relevante, que eu acho que você trouxe aí, que eu quero muito destacar. Eu acho que nesse contexto todo de um mundo novo, né, a nova educação, ela também é diferente. A gente está entendido que é uma educação disruptiva. Para quê? Para se adaptar a esse novo modelo de sociedade. E que sociedade é essa que a gente tem visto nova? É uma sociedade mais horizontal, é uma sociedade mais múltipla, ela é mais colaborativa, ela é mais flexível. A gente aprendeu muito, né, com toda essa pandemia, a importância da empatia, de realmente se importar com o outro, porque a dor do outro é também a nossa dor, porque né, o outro espirrando vai nos atingir, então a falta de saúde do outro pode ser falta de saúde nossa também. Então, esse olhar mais colaborativo, ele tem impactado também na forma como a gente tem aprendido. E aí, no passado, né, para quem conhece, a gente fala de pedagogia, que é o ensino infantil, andragogia, que é o ensino voltado para adultos, e o lifelong learning, que a gente fala, que tem que continuar aprendendo, né? Mas mais que isso, agora tem um conceito novo que a gente tem falado, que é a eutagogia, que é essa aprendizagem autodirecionada, onde cada um é protagonista do seu próprio aprendizado, né? Então, autodidata, autodisciplina, auto-organização, autorregulação. A gente tem falado muito na importância das pessoas conseguirem entender que não dá mais só para culpar o outro, né? A gente tem que ser protagonista da nossa própria história. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa estar se desenvolvendo o tempo todo. Eu acho que na associação, o que a gente tem feito muito através dessas nossas iniciativas nos diferentes comitês é trazer essa reflexão provocativa. Porque mais do que trazer modelo pronto, a gente tem trazido muito essa questão de instigar, inspirar, a fazer com que as pessoas realmente aportem, né, as suas reflexões, mas também num processo de mobilização. A gente quer, de verdade, fazer com que o nível de excelência na gestão de pessoas no Brasil seja cada vez mais elevado. E para fazer isso, a gente sabe que a gente precisa estar aprendendo, trazendo aí novos referenciais, novas perspectivas, né? E esse novo é o que vai fazer com que a gente possa construir conjuntamente essa sociedade e esse mundo corporativo que a gente acredita que a gente precisa e merece viver, né, Milva? Exatamente, e investindo na educação, investindo nessa capacitação, nós temos firmado parcerias importantes, né? Lançamos um curso de gestão de saúde corporativa com a faculdade do Hospital Oswaldo Cruz, que foi o primeiro fruto aí da nossa parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Esse curso começou dia 7 de agosto, são 90 horas de curso para capacitação das pessoas que fazem gestão de saúde dentro das empresas. Termina agora em novembro a primeira turma, a segunda turma já, as aulas começam em fevereiro. Estamos lançando um curso em inovação em gestão de pessoas com a Trevisan Escola de Negócios, que deve começar agora também no final de outubro. Então, tem muitas novidades aí por vir. Estamos investindo fortemente na capacitação dos profissionais. Nós estamos aqui já caminhando para o finalzinho da nossa live. Passa rápido, o tempo
curto, mas é um prazer aqui, e na verdade esse é a primeira, né, a primeira live nesse novo formato, e é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer aqui todos que nos assistiram, agradecer nossa querida Tânia Gurgel, que esteve aqui nos assistindo. A Tânia é nossa parceira, amiga querida, foi nossa vice-presidente, aí liderou brilhantemente um comitê que trouxe muitos resultados positivos, muitas transformações importantes para a sociedade. Queria agradecer a Tânia, queria agradecer a tantas pessoas, né? Não dá para citar todos os nomes aqui de todos os membros de comitês que nós temos, todas as pessoas, parceiros que estão com a gente. Quero agradecer também aqui a querida Mariane Pinhão, nossa vice-presidente jurídica, e agradecer também nossos queridos vice-presidentes, Luciano Amato, que é vice-presidente responsável pelo Comitê Diversidade e Inclusão, Tânia Machado, que é a líder do Comitê Saúde Corporativa, Ângela Castro, que é a líder do Comitê Mulheres e Propósito, a Tânia querida, que estamos juntas aqui hoje, é a líder do Comitê Gente e Gestão, e temos tantas pessoas queridas, né? Cláudio. Acho que vale citar, vale citar nossos embaixadores, né, que estão com a gente. Mas eu queria só citar aqui os nossos queridos vice-presidentes que já passaram pela associação, Cláudio Tonello, né, que nos ajudou tanto com a transformação aí da nossa identidade visual, nosso Diógenes querido, que também foi nosso vice-presidente, continua nosso parceiro querido, a Adriana Cavalcante, que já esteve com a gente também na diretoria, a Tereza, lá de Salvador, nossa VP lá de Salvador, que também parceira querida, e especialmente uma gratidão e aqui uma mensagem, uma vibração muito boa, muito positiva para a nossa querida Cineide Jorge, né, nossa vice-presidente de relacionamento, para quem eu peço aí as mais positivas vibrações e orações, para que ela supere aí esse momento que ela está passando de problemas de saúde, mas que em breve vai estar aqui com a gente, junto. E todos os embaixadores, a nossa querida Rita Esbragia, que é do Comitê Gente e Gestão, né, que é embaixadora do Comitê Gente e Gestão, e não dá para citar todos os nomes aí dos nossos comitês, todas as pessoas queridas, mas assim, eu quero deixar registrada aqui uma gratidão muito grande a todas as pessoas, porque esse é um trabalho que ele só é possível ser desenvolvido, a gente só consegue motivar, inspirar, transformar juntos, né? Então eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que estão junto com a gente nessa empreitada de transformação, de capacitação, de gerar conexões relevantes e de deixar cada vez mais esse legado, né, da ABPRH ser efetivamente essa referência importante que ela é na gestão de pessoas. Muito obrigada a todos, obrigada, Tânia, por essa parceria, por esse apoio constante, e estamos sempre juntas. Gente, um prazer, Milva, estar junto. Essa parceria, como você bem disse, presente de Deus, né? Uma alegria estar, é sempre aprendizado, uma troca, muito respeito, muita admiração. E eu queria deixar uma palavra final aí de gratidão para todos. Eu coloquei aí nos comentários o nosso link para quem quer se associar. A gente tem aí um grupo grande, como a Milva falou, vários comitês. Os participantes e líderes dos nossos comitês são pessoas muito seniors, a troca sempre é de um nível de conteúdo muito agregado, com um network bastante relevante. Então, se você quer fazer parte junto com a gente, você será super bem-vindo, deixamos aí nosso convite. Essa live vai ficar gravada, espero que vocês gostem e acompanhem a nossa agenda. Temos aí todas as quartas-feiras, às 19h, a apresentação de um dos nossos comitês. Temos esse ano, então, como a Milva bem falou, a comemoração dos nossos 60 anos e vamos ter sempre muitas novidades. É um prazer estar com vocês e a gente construir junto, então, essa transformação tão especial para esses colaboradores e para essas empresas. Um abraço para vocês, uma ótima tarde a todos. Obrigada, gente, e quarta-feira, às 19h, estaremos aqui em uma outra live com o Van Dijk, que é o CEO da Trevisan Escola de Negócios,
falando sobre educação. Então, estejam aqui conosco que vai valer muito a pena. Um grande abraço, uma ótima tarde para todos. Obrigada e até breve. Até lá.